Salve! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós iremos tratar de mais um episódio da nossa Suma Teológica em forma de catecismo. Hoje iremos tratar dos anjos. Iremos transpassar dos capítulos 7 até o 11 deste livro. Então fiquem ligados e bora lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, a fim que de vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, vamos começar a leitura. Dos anjos, sua natureza. Capítulo 7. Por que quis Deus que no mundo houvesse espíritos puros? Para que fossem digno remate e coroa da obra de suas mãos. E que quer isso dizer? Que eles são a porção mais formosa, nobre e perfeita do universo. Que coisa é um espírito? É uma substância completa, que não está unida à matéria, nem tem relação com ela. São muitos numerosos os espíritos? Sim, Senhor, numerosíssimos. Excede o seu número ao de todas as demais naturezas criadas? Sim, Senhor. Para que tantos? Porque era conveniente que na obra de Deus o perfeito sobrepujasse ao imperfeito. Qual é o nome comum a todos os espíritos puros? É o de anjos. Por quê? Porque são os enviados de que o Senhor se serve para o governo das demais criaturas. Podem os anjos unir-se substancialmente a um corpo, assim como as almas humanas? Não, Senhor. E se bem que, em algumas ocasiões, tenham aparecido em forma humana, não tinham de homens mais que a aparência exterior. Estão os anjos em algum lugar? Sim, Senhor. Onde moram habitualmente? No céu. Podem transladar-se de um lugar para o outro? Sim, Senhor. Necessitam de tempo para transladar-se? Não, Senhor. Podem fazê-lo instantaneamente, quaisquer que sejam as distâncias. Podem, se assim o desejam, abandonar lentamente um lugar e ocupar outro da mesma forma? Sim, Senhor. Porque o movimento angélico consiste na atuação sucessiva em lugares distintos, ou em diversas partes do mesmo lugar. Capítulo 8. Vida íntima dos anjos. Em que consiste a vida íntima dos anjos? Suposto que são espíritos puros, consiste em conhecer e amar. Que espécie de conhecimento possuem? Conhecimento intelectual. Não possuem também conhecimento sensitivo como os homens? Carecem absolutamente dele. Por quê? Porque não se dá conhecimento sensitivo sem corpo orgânico, e os anjos são incorpóreos. O conhecimento intelectual dos anjos é mais perfeito do que o nosso? Sim, Senhor. Por quê? Porque nem o seu conhecimento tem origem nas espécies tomadas do mundo exterior. Nem a sua ciência progride mediante o raciocínio, pois que abrange de uma só visão os princípios e as consequências. A ciência dos anjos é infinita? Não, Senhor, porque é finita sua natureza. Unicamente Deus, ser infinito, possui ciência infinita. Conhecem o conjunto das criaturas? Sim, Senhor, porque o exige a sua qualidade de espíritos puros. Sabem o que acontece no mundo? Sim, Senhor, porque o veem nas suas espécies naturais à medida que vai sucedendo. Conhecem os pensamentos e os segredos dos corações? Não, Senhor, porque sendo pensamentos e afetos livres, não concorrem necessariamente com a mudança e sucessão das coisas. Como podem chegar a conhecê-los? Pela revelação divina ou pela manifestação do agente? Sabem o futuro? Sem revelação especial? Não, Senhor. Que coisas amam os anjos necessariamente? A Deus sobre todas as coisas,
a si mesmos e às criaturas, exceto quando o pecado contraria ou destrói, na ordem sobrenatural, a livre propensão do amor natural. 9º capítulo da criação dos anjos. Criou Deus imediatamente a todos os anjos? Sim, Senhor, porque todos são espíritos puros e não podiam de outro modo vir à existência. Quando foram criados? No princípio dos tempos e no mesmo instante que os elementos do mundo material. Foram criados os anjos em algum lugar corpóreo? Sim, Senhor, porque assim convinha aos desígnios da divina providência. Como chamamos o lugar em que foram criados? Chamamo-lo ordinariamente céu, e também céu empíreo. Que coisa é o céu empíreo? Um lugar ameníssimo, pleno de luz e resplendor. Resumo e compêndio das maiores delícias do mundo corporal. O céu empíreo é o mesmo que o céu dos bem-aventurados, ou simplesmente céu? Sim, Senhor. 10º capítulo da tentação dos anjos. Em que estado foram criados os anjos? No estado de graça. Que entendeis quando afirmais que foram criados em estado de graça? Que no primeiro instante da sua criação receberam conjuntamente com a natureza a graça santificante que os fazia filhos adotivos de Deus, e por seu mérito podiam alcançar a glória eterna. Foi necessário que os anjos merecessem a glória por virtude de algum ato livre? Sim, Senhor. Em que consistiu aquele ato de seu livre alvédrio? Em seguir o movimento da graça, que os inclinava a submeter-se a Deus por inteiro, para que recebessem dele, com acatamento e ação de graças, o dom da glória que lhes havia prometido. Necessitaram muito tempo para escolher, debaixo do influxo da graça, a submissão ou a rebeldia? Um só instante. Feita a devida escolha, foram imediatamente admitidos aos gozos da bem-aventurança? Sim, Senhor. 11º capítulo, Queda dos Anjos. Permaneceram fiéis todos os anjos na prova meritória a que Deus os submeteu? Não, Senhor. Por que recusaram alguns submeter-se a Deus? Por sentimento de orgulho, por quererem ser como Deus e gozar a felicidade, independentemente das divinas disposições. Este ato de soberba foi pecado grave? Foi tão grave que provocou imediatamente a ira divina. E Deus, justamente indignado que fez para castigá-los, precipitou-os no inferno, para que ali padeçam tormentos eternos. Que nome têm os anjos rebeldes e condenados ao inferno? Chamam-se demônios. Pois bem, vamos aos comentários. Por mais que hoje tenhamos tratado mais capítulos, são relativamente breves. Bom, no princípio da nossa leitura, lemos sobre o fato dos anjos terem sido criados como remate e coroa das obras de suas mãos. Esse fato de remate... Bom, vamos primeiro apresentar aquilo que o dicionário apresenta, né? Remate. Remate é uma ação ou fato de finalizar, né? Assim sendo, foi o fazer acabamento, né? Foi um acabamento da obra da criação, a criação dos anjos, a criação desses espíritos puros. Bom, agora sobre o nome anjos. Anjos, na verdade, não é aquilo que eles são, mas sim aquilo que eles fazem se ser, né? Porque anjo é a função que eles desempenham e assim eles vivem sendo aquilo, né? Anjo, se a gente for olhar a etimologia, significa mensageiro, mas não necessariamente apenas como um mensageiro, assim, do sentido mais grosso modo, ao menos, né?
Mas também, se a gente for recordar as hierarquias angélicas, né? As 9 hierarquias angélicas, até onde eu me lembre, são justamente lá, né? A gente vê que algumas hierarquias angélicas ficam responsáveis, por exemplo, de fenômenos naturais, por exemplo. Algumas hierarquias angélicas estão em extremo contato com Deus, como serafins, né? Então, são mensageiros da vontade de Deus de uma certa forma, mas não são daquele sentido mais explícito de anjos, como os anjos, puramente até mesmo ditos como hierarquias, são. Os arcanjos, ditos como hierarquias, são. Por mais que os arcanjos, quem sabe de hierarquia angélica, sabe que as mensagens arquiangélicas são mais importantes. Se vocês quiserem um vídeo, inclusive, tratando sobre a hierarquia angélica, eu tenho um pouco de material aqui para tratar com vocês. Então, mandem nos comentários. E sobre aquele negócio, né, que foi tratado aqui, a maior parte dos nossos comentários são do capítulo 7, né? Bom, aqui a gente fala sobre a capacidade dos anjos unirem-se substancialmente a um corpo. Bom, eles não são. Inclusive, há religiões esotéricas, heresias e vai embora, né? Sobre justamente essa realidade sendo potencial, sendo capaz, né? Um negócio assim, tipo de possessão, né? Angélica, assim, tipo, entrou o espírito em mim, começa a chacoalhar. Não, mas calma lá também, né? Um tanto que flertando com o espiritismo e outras heresias, né? Mas aí a gente fica pensando, mas e as possessões demoníacas? Afinal, os demônios são anjos. Anjos caídos, mas ainda em sua natureza são o que eram os espíritos puros, né? Os anjos, né? Bom, sobre as possessões, obviamente demoníacas, né? O que acontece é que a alma permanece unida substancialmente ao corpo. Aí o demônio apenas impede a atividade dos órgãos corporais ou a fala através deles. Bom, assim, os anjos eles são fiéis, né? Os anjos fiéis, né? Os anjos que não caíram, né? Eles são fiéis até mesmo no respeito assim, da dignidade, da liberdade da pessoa, né? Por isso não o realizam, né? Eles não avançam nessa realidade, né? Eles nem sequer vivem essa realidade, né? Afinal, eles respeitam justamente essa liberdade e dignidade do ser humano, da pessoa, né? Bom, no mais é isso. O resto aqui que eu daria para comentar ia ficar só no repeteco daquilo que a gente já leu. Se você gostou, se inscreve, deixa o seu like e é isso. Vale!